O Jornal Vetor, buscando mais uma vez trazer e fazer a interação da notícia, onde ela acontece e com as pessoas que geram desenvolvimento para o Nordeste goiano, mais uma vez busca aqui uma grande personalidade que tem influenciado ações positivas para a nossa região. Estamos hoje com o mestre espiritual Sri Prem Baba, e que nos deu aí a honra de nos receber aqui no seu ashram de Alto Paraíso. Boa tarde, mestre. Boa tarde, Roberto. Uma alegria estar aqui com você, poder conversar com a população de Alto Paraíso. Na busca pelo autoconhecimento, que é algo de precioso e que muitas vezes não dá para saber sozinho, e não raro é preciso que alguém abra essa porta para as pessoas. A pessoa geralmente, essa pessoa que dá essa orientação recebe um nome, geralmente guru, mestre espiritual, né? Que nada mais é, segundo tive pesquisando, que é um professor, né? Cujo tema sempre é o ensino do autoconhecimento. Isso. Agora eu pergunto, como é que o Janderson Fernandes, filho de uma família de classe média baixa, lá do interior de São Paulo, é da capital? É da capital, né, de origem nordestina. Como é que o Janderson Fernandes se tornou um guru, ou mestre espiritual, Prem Baba, que tem hoje milhares de discípulos espalhados por vários países? Eu nunca busquei por isso, Roberto. Isso foi algo que a vida me trouxe, né? E trouxe justamente porque eu buscava respostas para as minhas angústias, né? Então, como você bem disse, chega um momento na vida em que a pessoa se torna realmente cética em relação à possibilidade até de encontrar uma saída, né, para os problemas intrincados da vida, especialmente as angústias, né, as tristezas que a gente não explica, né, e até mesmo encontrar caminhos para compreender quem de fato somos e o que viemos fazer aqui, né? Então eu me senti, em dado momento na minha vida, como que perdido no labirinto, né? Você imagina você dirigindo num lugar que você não conhece, sem um GPS, sem um Waze da vida, e naquela época não tinha nada mesmo, né? Não tinha nada, né? Não tinha nada, e me senti muito perdido, e no auge de uma grande crise existencial. Eu me vali de um fio de fé que ainda me restava e fiz uma oração sincera para o universo. Eu falei, se existe uma verdade nesse mundo que está além das fantasias, das criações da minha própria mente, por favor, se manifesta aqui, porque eu cheguei no fim da linha, né? Cheguei no fim da linha mesmo, né? E foi ali que eu tive uma visão, né, de um velho de longas barbas brancas, estava nos Himalaias. Ele falou, você vai fazer 33 anos, venha para a Índia, para Rishikesh. E ali eu me lembrei que quando eu era menino, eu tinha recebido a mesma mensagem, e aí cumprindo então esse comando, fui para a Índia, e quando eu cheguei lá num ashram, às margens do Rio Ganges, que bati na porta do quarto do mestre que cuidava daquele ashram, eu vi o mesmo velho da minha visão. Ali minha vida se transformou, ali eu comecei um processo de autoconhecimento, comecei a descobrir quem de fato eu sou, o que eu vim fazer aqui nesse mundo, né? E ali ele foi, né, me revelando, me ajudando a me encontrar, e até que em dado momento me senti pronto, né? E ele me deu então esse comando de continuar esse trabalho que ele estava fazendo, né, de mostrar o caminho para outros. E as coisas foram, né, prosperando, se desenvolvendo, a ponto de chegar hoje, nesse momento, onde realmente eu sou um mestre para muitos. Tem muita gente mesmo que estão encontrando a si mesmo através dos meus ensinamentos. Só para que a gente possa pontuar e para o cidadão comum compreender, nós temos no Brasil a corruptela de senhor que vira seu, né?
Então, o cidadão comum, quando encontra com o senhor, como é que ele trata o senhor? É mestre, guru, seu Janderson, seu Prembaba? Como é que o cidadão trata o senhor? Oi, seu Janderson, seu Prembaba? Como é que é? O Janderson ficou um pouco esquecido, mas os familiares e amigos daquela época que me chamam de Janderson, a maioria me chama de Baba, né? De Gurudi, né? A maioria é dessa maneira que me chama. O cidadão, por exemplo, estamos em Valparaíso e num evento, um cidadão se aproxima, ou às vezes fica meio aquela preocupação, como é que eu vou tratá-lo? Oi, Prembaba? Oi, Prembaba, claro, exatamente, da forma mais simples e natural possível, né? Você, oi, como sentir, né? Alguns realmente preferem me tratar como senhor Prembaba, né? Mas eu sinto que isso deve ser bem espontâneo. Eu prefiro que você fique bem à vontade, né? Oi, Prembaba. Melhor. O senhor afirma que o movimento que o Awakening Love é um movimento que quer trazer uma nova cultura de paz e prosperidade através do despertar da consciência amorosa. Isso. Por que Alto Paraíso foi escolhido para ser uma das sedes do seu movimento, do movimento? Tá, essa é uma boa pergunta. Eu agradeço que você esteja me fazendo essa pergunta, né, porque me dá a chance de eu esclarecer, né, e de dizer como que isso aconteceu. E assim como quando eu estava perdido lá atrás, numa grande crise existencial, e eu busquei uma inspiração no universo, e o universo apontou, vá para a Índia, encontre lá, né, um velho de longas barbas brancas, então, depois de eu ter já iniciado o meu trabalho estava crescendo bastante, e o ashram aqui no Brasil, que nós temos, ou que nós ainda temos, né, em São Paulo, em Nazaré Paulista, ele ficou muito pequeno e não comportava esse crescimento todo. E aí eu procurei um lugar, né, procurei em diversos lugares, mas não acontecia, né, por alguma razão não acontecia, até que chegou um momento que eu busquei também a inspiração da mesma maneira, fiz uma oração, né, buscando uma resposta para que esse lugar surgisse, e vou lhe dizer realmente como aconteceu. Bateu um vento, uma rajada de vento, né, um vento veio. E naquele vento eu vi dentro de mim Alto Paraíso de Goiás. Foi exatamente assim, né? Não estou inventando não, aconteceu desse jeito. Bateu um vento e eu ouvi dentro de mim Alto Paraíso de Goiás. Aí, olha só como é que aconteceu. Depois disso, dias depois, eu vim até Brasília para participar de uma reunião e lá encontrei uma admiradora minha na época, né? Que ela seguia os meus ensinamentos à distância, tinha ouvido falar de mim, etc. e tal. E ela passou por mim, ela falou, Prembaba, eu estou comprando uma terra em Alto Paraíso e eu gostaria que você fosse lá abençoar essa terra, eu gostaria que você fosse me visitar. E na hora eu falei, eu vou. Eu falei, eu vou, porque eu já tinha ouvido o vento falar dentro de mim, Alto Paraíso. Eu falei, eu vou. Né? Aí eu vim, né, para abençoar essa terra, né, que é a terra lá da Dasha, que é uma moradora antiga aqui de Alto Paraíso. Né? E aí quando eu cheguei, eu senti que não era aquela terra, mas eu falei, é aqui em Alto Paraíso que eu preciso realmente estabelecer uma base. E aí começamos a procurar um lugar, e aí meu pessoal encontrou esse lugar aqui, que é o Portal da Chapada, e aqui iniciamos esse trabalho, esse ashram, né? O Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra. Se for unânime, não funciona, né? Nelson sempre controverso. Mesmo no Brasil, um país que a população, na sua maioria esmagadora, é uma população cristã. Não há unanimidade em relação aos ensinamentos do Cristo. Qual a sua visão sobre Jesus? Jesus, para mim, é um grande mestre espiritual, né, a qual eu me considero um discípulo também. Né? Então, embora eu tenha encontrado o meu guru, né, aquele mestre vivo
que me mostrou o caminho e que fez com que eu voltasse para o meu lar em mim, né? Mas eu me considero, desde sempre, um devoto, um discípulo de Jesus, né? Eu considero Jesus um exemplo do perdão, um exemplo do amor desinteressado, e é essa trilha que eu sigo, né? Eu considero que o meu principal trabalho pessoal de autodesenvolvimento, a minha principal prática espiritual é amar a todos, inclusive aqueles que me odeiam, inclusive aqueles que me rejeitam, inclusive aqueles, né, que não concordam comigo, né? Então me baseio nas palavras ou nos ensinamentos de Jesus. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, né? Então isso ficou registrado dentro de mim num jeito, num grau, né, que eu considero que seja parte do meu DNA, né? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eu considero que esse seja o principal ensinamento de Jesus, eu considero que seja a minha principal prática, né? Então me considero muito alinhado com os ensinamentos crísticos. E com isso, obviamente, o senhor não busca ser unanimidade nem aqui e nem em outro dos ashramas que o senhor tem pelo mundo, nas comunidades que convive. O senhor procura interagir, mas sem buscar ser unanimidade. Com certeza, isso inclusive é uma prática muito comum na Índia, né? Aqui no Ocidente eu percebo que isso ainda está se desenvolvendo, ainda é uma descoberta, mas na Índia é muito comum sentarmos vários líderes espirituais juntos, né? Líderes de tradições diferentes, de escolas diferentes, de religiões diferentes, né? Simplesmente para consagrar, para experienciar a comunhão, esse estar junto, né? E até para dar um exemplo também, né, de que é importante realmente respeitarmos essa diversidade, né? As várias cores, né, do arco-íris. São muitas as cores, e cada grupo de almas vai se afinizar melhor com uma determinada cor, né? Vai se afinizar melhor com uma determinada tradição, né? Então eu me considero como a água, que jamais tenta impor a sua cor, ela acolhe as outras cores, né? Então, nesse caminho que eu estou transmitindo, que eu estou ensinando, não existe conversão, não existe doutrinação, né? Não quero converter ninguém, né? Muito pelo contrário, eu esparjo um perfume, vai chegar aquele que sentir esse perfume, quem está realmente se sentindo chamado para realizar essa caminhada, essa jornada de autotransformação, né, de autoconhecimento. E chegam pessoas das mais diversas religiões, inclusive. Tem comigo aqui cristãos, tem comigo aqui pessoas que seguem as religiões afro-brasileiras, as pessoas que seguem as religiões espíritas, as pessoas que seguem religiões budistas, e tem os hinduístas também, né? Então é um lugar onde acontece um grande ecletismo. Um grande ecletismo. Eu respeito todos, né? Cada qual está aí onde precisa estar. Vindo para uma visão regional, o movimento Awaken Love tem projetos a serem desenvolvidos junto à comunidade de Alto Paraíso, especificamente. Quando a gente diz Alto Paraíso, a gente diz a Chapada dos Veadeiros. Sim. Quando eu chego no lugar, eu procuro dar o meu melhor para minimizar o impacto que a minha chegada traz, né? Porque eu sei que causa um impacto, eu trago muita gente comigo, né? Então veja bem, a população de Alto Paraíso hoje tem cerca de 7.000 habitantes, e durante uma temporada de 2 meses, aqui no meu astro circula em torno de 20.000 pessoas, ou seja, é praticamente o triplo da população de Alto Paraíso. Isso causa mesmo um grande impacto, eu me sinto responsável por esse impacto. Então eu tento, na medida do possível, amenizar os aspectos negativos desse impacto. Porque é claro que traz muita coisa positiva, né? Traz prosperidade, traz abundância, traz uma série de coisas boas, mas tem também um impacto negativo que eu tento amenizar. E aí, por conta disso, foi que quando eu cheguei aqui, pensando na minha responsabilidade nesse impacto, conversando com o prefeito na época era o Alan, e ele falou:
olha, Prembaba, muitos outros mestres vieram aqui para Alto Paraíso e se encastelaram dentro dos seus ashrams, das suas comunidades, e pouco fizeram pela cidade. Eu espero que você seja diferente. Ele foi direto, ele foi bem assertivo, bem provocativo na colocação, mas foi muito positivo, porque naquele momento eu estava me questionando sobre como eu poderia contribuir mesmo para minimizar o meu impacto, e aí ele me apresentou alguns problemas da cidade. Olha, tem problema aqui, tem problema colar, tem a questão do lixo, tem a questão da segurança pública, tem a questão da infraestrutura, tem a questão da educação, ou seja, um monte de problemas. Eu falei, gente, mas como resolver tudo isso? A cidade é muito carente, é muito pobre, precisa de dinheiro, né? E o Estado precisa olhar para essa cidade. E aí foi que, naquele momento, sincronisticamente também, eu estava sendo porta-voz da ONU para falar das 17 ODSs, né, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o Milênio. E aí, um amigo meu estava tendo um encontro com o governador Marconi Perillo. E ele passou um WhatsApp para me falar de uma outra situação que estava se passando, me contou que ele estava lá em Goiânia e tal. E na hora eu falei, dá um recado para o governador, fala para ele que eu tenho um projeto para Alto Paraíso. Foi assim, né, um raio. Na hora o governador falou, tá bom, fala com o privado, eu quero falar com ele. Aconteceu também. Ele tinha ouvido falar de mim, e etc e tal, e aconteceu, né? E foi então que eu tive essa inspiração de criar esse projeto, onde nós colocaríamos em prática esses 17 objetivos, ou pelo menos aqueles que fossem possíveis colocar aqui na região, na cidade, né? E claro que isso só seria possível se houvesse uma parceria entre o Estado, o município e as instituições da sociedade civil, na qual eu me coloquei naquele momento como um representante para puxar, porque para aproveitar o momento, para aproveitar ali a porta que se abriu, né? E ali amarrei daquela maneira, aconteceu, o governador veio aqui e aí propus isso. Então a ideia era que Alto Paraíso se tornasse numa referência de sustentabilidade e que isso pudesse seguir para as outras cidades da Chapada, da região, né? E aí estamos nesse momento, né, de tentar realmente aterrissar essas ideias. Muita coisa foi feita nesse período, que é um período de praticamente um ano, onde a gente vem articulando, fazendo diagnóstico, ouvindo a população, tentando entender quais são os problemas e o que de fato que a gente pode fazer. Então foi feito um mapeamento e muitas soluções criativas interessantes foram desenvolvidas e agora está faltando a gente começar a entregar, né? Então entregamos já o IP Artes, que é um primeiro passo, algumas melhorias no sistema de segurança pública, mas isso é só um início. O próximo passo é agora, então, bater na porta lá do governo, do Estado e do município para eles conseguirem entregar. O que vai entregar isso? É o governo, é o Estado e o município, não é o Awaken Love que vai entregar. O Awaken Love está só articulando e apoiando, junto com outras instituições, né? Então, nessa força, né, nessa união de força entre o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, o movimento Awaken Love, o Cidade Prembaba, é um parceiro que se torna uma ponte para que esses movimentos cheguem até a comunidade de Alto Paraíso? Exatamente isso. O meu papel é articular, é fazer acontecer. Eu vou lá, converso, aproveitando essa sincronicidade que se deu e essa porta que se abriu, que eu não sei até quando vai ficar aberta, porque isso aconteceu com esse governador, né? Havia acontecido com o prefeito anterior, o prefeito atual assumiu a herança, né? E aceitou o desafio, ok? Então o Martinho está junto também, né? Dentro desse projeto, e o governador Marconi Perillo está no governo por enquanto, mas não sei como vai ser amanhã, né? Enquanto ele estiver aí, nós vamos dar o melhor para tentar trazer o máximo que for possível para atender ao menos algumas necessidades básicas da cidade. Se a gente conseguir pelo menos melhorar a questão da segurança pública, né? Melhorar a questão da educação, a questão da saúde, do sistema de saúde, e melhorar o que for possível de infraestrutura, eu considero que a gente realizou
com êxito esse projeto? O projeto educacional implantado pelo movimento Awaken Love lá em Nazaré Paulista, ele foi encampado pelas autoridades, pela comunidade, e aquele pessoal daquela região tomou para si o projeto implantado pela Awaken Love. Exato. Há a possibilidade naqueles moldes, ser implantado em Alto Paraíso, de ser levado isso para ser debatido, ou já foi levado algo para ser debatido naquela direção? Olha, Roberto, o que acontece aqui em Alto Paraíso é que, num primeiro momento, nós enfrentamos um grande desafio que foi uma incompreensão da população a respeito desse projeto e a respeito até da minha figura, né? Quem é o Prembaba, o que ele está querendo, o que ele está pretendendo, né? Eu considero que talvez tenha sido um erro meu não ter conseguido comunicar adequadamente o que nós estávamos pretendendo. Talvez tenhamos falhado aí na comunicação, né? Então eu sinto que a gente até agora ainda lida com alguns desses ruídos. Nós estamos tentando eliminar esses ruídos, que é quase como aquela brincadeira do telefone sem fio, onde uma pessoa fala uma coisa, a outra entende errado e vai passando a mensagem errada até que chega no outro uma coisa completamente diferente daquilo que foi falado de frente. As pessoas acreditam naquilo como sendo verdade, né? Então já ouvi de tudo, já ouvi que o Prembaba quer tomar conta da cidade, que o Prembaba quer ser prefeito, que o Prembaba quer, sei lá, são tantas as fantasias que chegam para mim que eu fico assim, né, realmente surpreso, e entendendo que essas fantasias, esses mal entendidos, primeiro precisam ser dissolvidos, até para que a população compreenda que esse projeto é um projeto para elas. Esse projeto é para a população de Alto Paraíso. Não é nada para mim, não ganho um centavo com isso, nenhum interesse, nem financeiro, nem de me promover, nada. Tudo que eu tenho, já preciso. Tudo que eu preciso, já tenho, não preciso de nada, né? Isso é uma oferenda, isso é realmente uma contribuição para a cidade, porque faz parte do meu propósito de vida contribuir, né? Eu compreendo que é isso que me faz bem, me faz feliz, estou dando o meu melhor para acontecer. Então, eu sinto que existe sim uma possibilidade da população tomar esse projeto para si e fazer isso acontecer, assim como aconteceu lá em Nazaré Paulista, onde hoje 100% das escolas municipais estão colocando um método de educação que eu desenvolvi, que eu considero que seja um grande presente para toda a sociedade. O senhor fala dessa questão dos ruídos, o fato de o senhor ter entre os seus adeptos artistas, políticos, gente financeiramente estabilizada, tem sido propagado exatamente dentro desses ruídos de que o movimento é um movimento seletivo, né? O senhor, pelo que o senhor acaba de dizer, o senhor tem buscado então se aproximar da grande massa popular, daquilo que a gente chama do povo. Há em Alto Paraíso já então essa busca para que se dissolva esses ruídos e mostre de verdade quem é o mestre, o líder espiritual Prembaba e o que é o projeto da Awaken Love? Sim, com certeza. Estamos fazendo isso, né? Até porque realmente isso é uma distorção da realidade, né? Que o Prembaba é um mestre somente de um grupo seleto de pessoas, é o guru dos artistas, disso e daquilo. Isso não é verdade, né? É verdade que eu tenho sim, entre o grupo de pessoas que estão comigo, celebridades, pessoas que têm sim estabilidade financeira, pessoas que são prósperas, pessoas que são executivos, pessoas que têm um lugar no mundo, que conquistaram um lugar no mundo, políticos, etc. Mas não são só essas pessoas, né? Então, tem comigo milhares e milhares e milhares de pessoas. A mensagem ela chegou em 2016 a 21 milhões de pessoas, né? Então, temos na nossa rede um número muito grande de pessoas realmente conectadas. E eu considero que essas pessoas que têm um lugar no mundo, que conseguiram desenvolver poder, que são prósperas, que são famosas, etc., são pessoas que podem colaborar tremendamente com o movimento, que podem ajudar
qual o problema, o que há de errado com isso? Nada de errado, nada de errado. Né? É muito pelo contrário, né? Essas pessoas podem colaborar. Né? E eu sou um mestre para todos, né? Como eu tenho dito. Eu vou em todos os lugares, visito todos os ambientes, eu vou desde uma comunidade, né, onde as pessoas estão abaixo da linha da pobreza, como é o nosso caso lá na Índia, por exemplo. Eu tenho lá uma escola com 300 crianças que eu cuido, onde a gente precisa dar tudo para essas crianças, até visito palácios, onde, né, impérios. Né? E aqui em Alto Paraíso, eu estou começando a me aproximar mais das pessoas, trazendo as pessoas, os nativos aqui para o ashram, por exemplo, né? Então começando um diálogo, começando a compreender essa cultura local, como é que nós podemos nos aproximar, oferecendo o que eles estão precisando. Agora, por exemplo, em breve, nós estamos chamando as crianças para oferecer um trabalho dentário, porque as crianças estão precisando de um cuidado, né? Médico e odontológico, e nós temos como oferecer, como cuidar disso. Mas primeiro, se faz necessário eliminar essa ideia de que eu posso prejudicar de alguma maneira. Eu sinto que isso tem que, primeiro, se dissolvido, né? Essa fantasia de que eu estou aí querendo alguma coisa em troca disso, ou que eu sou bicho papão. Voltando ao tema 17 ODS, por seu bom relacionamento com autoridades do alto escalão em várias esferas da sociedade, tanto no Brasil quanto no mundo todo, como o senhor já disse, o governador Marconi Perillo confia no senhor e pediu sua parceria na implementação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em Alto Paraíso. Sim. Mesmo com esse desgaste pessoal e também do movimento devido a esses ruídos, a algumas críticas ácidas de alguns que a gente pode até dizer que nunca fizeram nada pela região, mas que estão se sentindo incomodados com a sua presença, Sim. O senhor permanece firme no propósito de auxiliar nesse projeto da ONU, que é a implementação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável aqui em Alto Paraíso? Sim, Roberto, continuo firme, né, compreendendo que essa é realmente uma missão dentro da grande missão maior, né, que eu considero que seja o meu trabalho nesse mundo, que é despertar o amor em todos os lugares. Então, dentro dessa grande missão tem essa missão particular, que é realmente fazer acontecer o acordo que eu estabeleci com o governo do estado e com o governo do município, que é a implementação das 17 ODS aqui em Alto Paraíso. Então, para isso nós vamos ter que seguir viagem com cada vez mais firmeza, né, conseguindo mais apoios, conseguir apoio da iniciativa privada, conseguir apoio de outros governos, que já temos várias possibilidades realmente, né, até para financiar tudo isso, para trazer o que precisa, né. Quer seja uma delegacia, quer seja um corpo de bombeiros, quer seja uma escola, quer seja uma melhoria na infraestrutura, tudo isso precisa de dinheiro. De onde vem esse dinheiro? Né? De algum lugar tem que vir. Né? E para vir a gente tem que se relacionar, nós temos que ter boas conversas, temos que explicar os nossos objetivos, mostrar realmente, né, a honestidade, mostrar de forma transparente o que é que nós estamos pretendendo, né, que é criar uma cultura de paz e prosperidade para todos. Para que a gente encerre, eu gostaria que o senhor transmitisse uma mensagem para todos os nossos leitores, nossos internautas conectados pelas redes sociais, em especial para a população de Alto Paraíso, nos seus distritos, nas comunidades mais afastadas, lá nos assentamentos. Eu queria que o senhor passasse uma mensagem para essa gente, para o leitor e internauta em geral, mas especialmente para essa nossa gente do Nordeste Goiano. Tá. Meu amigo, eu quero que você saiba que você tem em mim um amigo. Né? Amigo é aquele que quer ver o outro brilhar, quer ver o outro dar certo, quer ver o outro feliz. Mesmo que muitas vezes esse amigo não esteja tão bem assim.
mas ele torce pelo seu sucesso. Esse é um amigo, assim que eu considero, né? E eu me considero um amigo seu, né? Você quer saber o que é um amigo mesmo? É aquele se ele fica feliz com o seu sucesso, né? Se ele fica feliz quando você dá certo, é aquele que, né, realmente torce por você. Você tem em mim um amigo, eu torço por você, saiba disso. Cheguei aqui em Alto Paraíso com a intenção de somar, com a intenção de colaborar com os líderes religiosos, de colaborar com as lideranças políticas, de colaborar com as lideranças sociais, só colaborar para que cada um possa dar o seu melhor para o mundo, né? Então, recentemente eu escrevi um livro chamado Propósito, que aliás está dando muito certo, né? Tá fazendo um grande sucesso no mundo, e lá eu explico exatamente isso. O objetivo é fazer com que cada um encontre uma razão para acordar de manhã, né? E eu considero que o meu propósito seja fazer com que as pessoas encontrem o seu propósito. Porque se cada um encontra uma razão para acordar de manhã, aí tudo fica mais fácil. Aí esse mundo se torna realmente mais agradável, o mundo fica mais gostoso de se viver. Mestre Prembaba, algo mais que o senhor queira falar para os nossos leitores, nossos internautas, algo mais que o senhor queira deixar, esclarecer, para que a comunidade possa saber de verdade como se aproximar tanto do movimento Awaken Love quanto do Mestre Prembaba? Tá. Eu quero dizer que as minhas portas estão sempre abertas, né? Então estou aqui agora no novo portal da Chapada. Quando estou em temporada, todos os dias, às 10 horas da manhã, eu recebo todos aqueles que quiserem vir aqui me ver, receber meus ensinamentos. Isso é gratuito, todos podem vir, né, sem problema algum. E o que eu peço é que sempre que você ouvir qualquer crítica a respeito do Prembaba, a respeito do Awaken Love, a respeito do projeto das 17 UDSs, você olhe para isso com desconfiança, né? Que você venha até mim tirar suas dúvidas. Eu estou sempre aberto para conversar com você, para esclarecer, né? Porque o nosso comprometimento é com o amor, com a verdade. Só isso, com o amor e com a verdade, né? Para criar aí essa cultura de paz, de prosperidade para todos. O meu sonho é que a gente possa viver uma vida digna, é isso. Tá? Então, saiba que eu sou um amigo, que minhas portas estão abertas, né? E que sempre que você tiver aí qualquer dúvida a respeito daquilo que eu estou oferecendo e propondo, que você possa vir aqui diretamente tirar essa dúvida. Tá? Escreve para mim, vem aqui, conversa, que eu vou esclarecer. Tá bom? Então, receba meu amor, receba minhas bênçãos, receba minha amizade. Até o próximo encontro. Nós agradecemos ao mestre espiritual Sri Prembaba por nos receber, pela deferência de receber o Jornal Vetor. Roberto Nabofazan, Jornal Vetor, trazendo sempre a notícia no tamanho da verdade.